Foco total. Vamos agora dominar os princípios administrativos aplicados numa questão de altíssimo nível do MPE de São Paulo. Essa é uma análise estratégica, decisiva para quem busca aprovação nos concursos de ponta. O nosso objetivo aqui é muito claro: dissecar uma questão clássica do Ministério Público Paulista com foco total nas transformações contemporâneas do direito administrativo. É exatamente o tipo de item que não só testa conhecimento, mas define quem passa e quem fica para trás. Atenção máxima agora. A íntegra desta questão, com o enunciado e todas as alternativas, está na descrição. É absolutamente imperativo que se pause agora para fazer a leitura completa. Não avance sem ter lido a questão. É um comando. Perfeito. Com a questão lida, vamos fazer o seguinte. Antes de atacar as assertivas, vamos construir uma base teórica sólida. Sem esse alicerce, qualquer análise fica superficial, perigosa. Pense nisso como a nossa mini-aula de revisão final. Ok, vamos mergulhar nisso. O primeiro conceito-chave que precisamos ter na ponta da língua é a superação da legalidade pela juridicidade. A visão antiga, ultrapassada, era que o administrador estava preso, amarrado à lei formal. A visão moderna, que foi positivada na Lei 9.784 de 99, é muito mais ampla. Ela diz que a atuação deve ser conforme a lei e o direito. E o que isso significa? Significa todo o ordenamento, com a Constituição no topo, claro. Agora, o interessante aqui é justamente esse contraste visual e conceitual. De um lado, a legalidade estrita, uma verdadeira camisa de força. Do outro, a juridicidade, que submete a administração a um universo normativo muito mais rico, muito mais principiológico. É a diferença, percebe, entre obedecer a um texto frio e servir ao espírito da Constituição. Vamos ao próximo pilar. A Emenda 19 de 98 não foi uma mera mudança de texto, foi uma mudança de paradigma. Ela injetou no artigo 37 o princípio da eficiência e, com isso, consagrou a administração gerencial, aquela que busca resultados. E olha só, dentro da eficiência, como um subprincípio, nós temos a economicidade, que é a obrigação de buscar sempre a melhor relação custo-benefício. Isso nos leva a um ponto nevrálgico, um ponto onde muito candidato bom acaba caindo: o controle do mérito. Aquela ideia de que a discricionariedade do gestor é uma zona imune, intocável pelo judiciário, essa ideia já morreu e foi enterrada. O ponto crucial é este: se a escolha de conveniência e oportunidade viola princípios como razoabilidade e proporcionalidade, ela simplesmente transborda os limites da legalidade e pode sim ser anulada. E para fechar essa base, a motivação. Muita atenção, motivação não é um mero formalismo, é a garantia contra o arbítrio. Ao expor as razões de fato e de direito, o administrador se vincula a elas. Ele permite que a sociedade e os órgãos de controle verifiquem a legitimidade daquela decisão. É a transparência em ação. Muito bem. Com essa base teórica robusta, nós estamos prontos. Vamos agora aplicar esse conhecimento para dissecar, uma por uma, as assertivas da questão, como um cirurgião que identifica o ponto exato da intervenção. Vamos lá, primeira assertiva. Ela vai direto ao ponto que acabamos de discutir na nossa mini-aula. Essa transição da legalidade estrita para a juridicidade, citando expressamente a Lei 9.784. E ela está perfeita. A assertiva descreve com precisão cirúrgica a evolução doutrinária que foi consolidada lá no artigo 2º, parágrafo único, inciso 1º da Lei do Processo Administrativo Federal. Atuação conforme a lei e o direito. Não tem nenhum defeito. Assertiva corretíssima. Agora a segunda assertiva. Ela mistura um conceito correto, que é a economicidade, com uma conclusão muito perigosa, uma verdadeira casca de banana. O foco do examinador está na parte final, essa ideia de que o controle judicial encontrará obstáculo. E aqui está o erro fatal, a armadilha da questão. A discricionariedade não é um escudo absoluto, não é um obstáculo intransponível. A jurisprudência moderna é pacífica. O judiciário pode e deve controlar os limites da discricionariedade. Anular um ato desproporcional não é invadir o mérito, é controlar a legalidade em sentido amplo. Portanto, assertiva incorreta. Vamos para a assertiva de número 3. Ela conecta a legitimidade das despesas públicas diretamente ao texto constitucional, lá no artigo 70, e também ao controle que é exercido pelos tribunais de contas e pelo judiciário.
Corretíssimo. É a pura literalidade do caput do artigo 70 da Constituição. Lá estão os critérios da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, legalidade, legitimidade, economicidade. E esse controle feito primariamente pelo Tribunal de Contas também baliza o controle judicial. Assertiva correta, sem dúvidas. A quarta assertiva é um pouco mais teórica. Ela aborda a motivação como um dever que afastaria a ideia de um silêncio eloquente por parte da administração pública. Perfeito. O dever de motivar é a antítese do silêncio como resposta. A administração tem a obrigação de se manifestar, de expor suas razões. O silêncio, como regra, não produz efeitos positivos. A motivação é um pilar do controle e da prestação de contas. Assertiva correta. E, finalmente, a quinta assertiva, que postula algo muito perigoso. Uma supremacia, uma preponderância do princípio da eficiência sobre todos os outros. E este é um erro clássico de prova. No direito constitucional brasileiro, não existe hierarquia a priori entre princípios. Eles são mandados de otimização. No caso de colisão, o intérprete deve fazer a ponderação no caso concreto. A eficiência jamais pode ser um cheque em branco para um ato ilegal ou imoral. Assertiva, flagrantemente incorreta. Ok, então já identificamos as corretas. I, 3 e 4. Mas o mais importante para sua preparação de reta final é entender a estratégia da banca. Onde estava a principal armadilha? Onde a maioria dos candidatos provavelmente escorregou. A pegadinha está toda na assertiva 2. A banca testa justamente a visão antiga, superada da intocabilidade do mérito administrativo. A expressão encontrará obstáculo foi a isca perfeita para pegar quem não está atualizado com a jurisprudência do STF e do STJ. Lembre-se para sempre, o judiciário não substitui o administrador, mas ele controla os limites da sua atuação. Portanto, a síntese final para a memorização. 1. Juridicidade é mais do que legalidade. 2. O artigo 70 da Constituição é a base do controle de contas. 3. O mérito administrativo é sim controlável em seus limites. 4. Não existe hierarquia entre princípios, usa-se a ponderação. E 5. A motivação é um dever. Com isso em mente, o gabarito é a alternativa D. Este conteúdo é uma produção exclusiva do canal youtube.com/jusgabarito.